Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Chiquinho da Mangueira, que autoriza o governo a determinar que a SEDAI cobre o valor da tarifa social pelo abastecimento de água e rede de esgoto das escolas de samba, grêmios e clubes sócio-recreativos. O texto recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Eles fazem um trabalho social muito importante, que eles atendem as escolas do município que não tem espaço físico para atividade de educação física. Essa atividade é feita nesses clubes. Só que eles não estão mais conseguindo nem dar essa abertura para as escolas, porque o consumo de água é muito caro. Foi aí que surgiu a ideia da gente fazer esse projeto e incluir as escolas de samba. Por quê? Porque hoje todas as escolas de samba, do grupo A ao grupo E, fazem um trabalho social, cultural e esportivo que também é muito importante. Os veículos adquiridos pelas cooperativas de catadores de material reciclável do Estado podem ficar isentos do pagamento de IPVA. A proposta do deputado Marcelo Freixo visa incentivar o setor da reciclagem no Rio. A proposta foi aprovada em primeira discussão e precisa passar por outra votação no plenário. A ideia de você isentar de IPVA todos os automóveis destinados à coleta seletiva, destinados aos catadores e às suas cooperativas, é uma maneira de estimular, porque esse é um custo que muitas vezes os catadores não têm como arcar. E a gente sabe que esses veículos são fundamentais para viabilizar que esses catadores cheguem nos lugares onde tem maior necessidade dessa política se fazer efetiva. O Estado do Rio pode ter novas regras de proteção para quem compra imóveis na planta. O texto diz que os compradores devem formar uma comissão para fiscalização e acompanhamento da obra. Já a construtora precisa divulgar um balancete trimestral com receitas e despesas do empreendimento, entre outras informações. O projeto dos deputados Gilberto Palmares, Luiz Martins, Luiz Paulo e Wagner Montes foi elaborado a partir das denúncias recebidas pela CPI, que investigou o atraso na entrega de imóveis no Estado. A matéria recebeu 19 emendas e retorna às comissões. Já o deputado André Ceciliano quer criar uma campanha permanente de combate à alienação parental no Estado. As propagandas devem ser veiculadas em emissoras de rádio e televisão, em revistas e jornais de grande circulação. A proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. É o pai ou a mãe que detém a guarda do filho, que ao tentar afastar, né, a outra parte, o outro pai ou outra mãe, ele faz tudo para que o filho fique longe. Então a gente chama isso de alienação parental. O que a gente quer é publicizar o que é alienação parental para preparar, inclusive, pessoas como conselho tutelar, né, membros de conselho tutelar, ou mesmo psicólogo, assistente social, para que possa ter a noção do que é alienação parental para trabalhar contra isso nos municípios. E o deputado Rosenberg Reis quer promover melhorias na rede pública de ensino do Estado, permitindo parcerias entre pessoas físicas e jurídicas e as escolas. Segundo o texto, podem ser feitas doações de equipamentos de informática e de material para laboratórios de ciências, por exemplo. O texto recebeu 18 emendas e retornou às comissões. O Rio pode ter uma semana de educação preventiva e de enfrentamento à obesidade mórbida, a ser realizada no mês de setembro. A proposta do deputado Dr. Deodalto foi aprovada em primeira discussão. Hoje, no Brasil, 48% da população está acima do peso. Esse projeto visa justamente isso, para a conscientização da população, para uma melhor saúde e assim, com certeza, o Estado não gastar tanto com esse paciente, vai ter hipertensão e diabetes. O projeto do deputado Anderson Nogueira cria o programa de incentivo à pesquisa científica nas escolas do Rio de Janeiro. O objetivo é capacitar os alunos para o estudo de ciência e tecnologia. O texto, que é uma adaptação de uma proposta apresentada pela estudante Uine de Moura Miguel, do município de Sumidouro, durante o Parlamento Juvenil, recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Esse projeto de hoje é uma inspiração da Uine, que é do município de Sumidouro e foi o vice-campeão do ano de 2015. Nós nos inspiramos nesse projeto, fizemos as adaptações necessárias para que tivesse a sua constitucionalidade
recebeu 2 emendas, infelizmente, mas é a demonstração de que, pela primeira vez, projetos do Parlamento Juvenil estão tramitando na Casa e, inclusive, vindo em plenário. A gente torce para que, finalmente, um possa virar lei e ser aprovado e sancionado pelo governador. Já o deputado Milton Rangel quer obrigar que todos os veículos de transporte de passageiros com mais de 20 lugares sejam rastreados via satélite e monitorados remotamente, permitindo a comunicação em tempo real com a empresa. O texto foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa ser analisado pelos parlamentares mais uma vez. Nós vimos durante muito tempo aqueles arrastões destruindo ônibus, assaltando pessoas e fazendo baderna na cidade do Rio de Janeiro. Esse projeto foi inspirado aí, mas ele atende também o intermunicipal de todas as modalidades. E nós podemos ver, por exemplo, nossas barcas sendo monitoradas contra assalto, contra problemas qualquer, além da segurança também sobre incêndio, sobre qualquer outro tipo de problema que acometa os transportes públicos. No expediente final, o deputado Tio Carlos cobrou a conclusão das obras de 4 escolas estaduais. Fiz uma cobrança ao secretário Wagner Victor, entendo o que ele coloca, que esses foram recursos que foram arrestados. Quem faz essa obra é a Secretaria de Obras, então a gente está fazendo um apelo para o governador para que a gente possa, nessa nova fase, espero imensamente a gente ver dias melhores no nosso estado, nessa recomposição, que essa receita possa voltar para que as obras possam ser concluídas. Especificamente a da Cidade de Deus, uma área muito conflituosa, ali nós temos grandes problemas e os nossos jovens fora de escola, porque não tem escola, isso nos deixa muito triste. O deputado Jânio Mendes pediu que o governo do estado autorize a contratação pelo Regime Adicional de Serviços, o DAS, de policiais para atuarem na região dos Lagos. A capital recebeu aí um reforço das forças militares da União, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e da Força Nacional. O interior não recebeu qualquer reforço algum. E no instante que o Estado equilibra sua folha de pagamento, voltando à sua capacidade de poder contratar a hora extra do policial, isso significa um aumento real de efetivo. É um equilíbrio que o Estado vai dar. A capital e a região metropolitana recebeu aí mais de 10 mil homens da Força Nacional e que o interior receba aí com o regime adicional de serviço um aumento efetivo da tropa. Os deputados Luiz Paulo e Carlos Osório criticaram a possibilidade da reforma política implantar mudanças como o chamado distritão e a utilização de dinheiro público para o fundo de partidos políticos. Eu acho que o distritão, que nada mais é que a eleição dos mais votados, é um tiro de pé na política e um desrespeito total à população. Porque se os partidos políticos estão muito mal, com o distritão, isto é, com a eleição dos mais votados, os partidos políticos se liquidam, porque cada um passa a ser o dono do seu mandato, sem precisar seguir as regras estatutárias dos partidos políticos. Além do mais, isso está associado à criação de um fundo partidário absurdo, inaceitável, de 3,5 bilhões. Então, você vai ter em cada partido meia dúzia de candidatos para terem acesso aos tempos de televisão e ao dinheiro do fundo para fazer suas campanhas. A população deseja uma reoxigenação dos quadros políticos brasileiros, a população deseja uma recuperação da credibilidade na política e não é aprovando uma medida completamente contrária à vontade da opinião pública que o Congresso Nacional vai fazer essa correção de rumo. O deputado Valdec Carneiro lembrou do aniversário de 24 anos da Universidade Estadual do Norte Fluminense. O que se pode esperar, respondendo objetivamente à pergunta, é que a UENF, pouco a pouco, possa ser retirada desse quadro tétrico, inimaginável para uma grande universidade. Não há sociedade organizada, avançada no mundo que trate desse jeito os espaços tão importantes para a sua perpetuação, para o seu progresso, para o seu desenvolvimento, como são as universidades. Então, o que acontece com a UENF, assim como o que acontece com a UES e com a UERJ, é algo absolutamente inaceitável e, portanto, hoje, no seu aniversário,
nós desejamos que ela seja, afinal de contas, reconhecida, ajudada e que o governo do Estado assuma plenamente as suas responsabilidades. Já a deputada Tia Ju falou sobre a agressão que aconteceu dentro da unidade socioeducativa Escola Luiz Alves, na Ilha do Governador. Esse adolescente, que na sua primeira passagem, lamentavelmente, foi espancado dentro da unidade socioeducativa, não foi pelos agentes, e sim pelos próprios internos, dentro da cela que ele estava, os internos da própria cela agrediu esse adolescente de forma a levá-lo quase ao óbito. Ele está internado, entubado, em estado grave, com hemorragias internas. E graças a Deus que com a ronda, o agente socioeducativo pôde socorrê-lo e encaminhar para a unidade de saúde. Segundo informação, ele teve a sua boca tampada com camisa, tecido, não sei o que eles tiveram. Mas o que eu chamo a atenção é a questão da fragilidade dessas unidades. Os adolescentes, eles precisam ter garantido o seu direito de ressocialização. Isso está na lei. Eles não podem ingressar dentro da unidade para cumprir medida socioeducativa e correr risco de vida, risco de sair de lá dentro de um caixão. É isso que não pode continuar acontecendo.